Sabe, eu quero falar um pouco hoje da história de Noé. E me chama a atenção inúmeras coisas na história de Noé. A primeira coisa que me chama a atenção na história de Noé é que Deus pede para ele construir algo que iria abrigar ele da chuva. A loucura é que a gente não tem registro se de fato já havia chuva até aquele momento. Quando o jardim foi criado, a Bíblia diz que vinha uma névoa que surgia do solo e irrigava toda a criação. Você sabia disso? Esse sistema de irrigação que a gente usa hoje, super moderno, foi criado por Deus lá no jardim, quando nada existia. Então a chuva, não existia esse ciclo de águas, que vinha a água do céu para regar a terra, mas a água vinha da própria terra e irrigava toda ela. Então a gente não tem registros históricos a respeito disso. E existe uma linha teológica que acredita que até aquele momento não havia chovido. Então Deus está dizendo para Noé: prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Ei, guarda isso no teu coração. Toda direção profética e toda visão de futuro que Deus te dá fala de um tempo que ainda não existe. É por isso que o profético sempre remete à antecipação. É Deus mostrando para você antes de todo mundo aquilo que Ele quer que você enxergue, mesmo se ninguém estiver enxergando. É por isso que uma visão, às vezes ela é compartilhada, mas nem todo mundo consegue acreditar na visão que você carrega. Por quê? Porque Deus falou com você, não falou com outro. Não se frustra se nem todo mundo acredita na visão que você carrega. Nem todo mundo estava lá quando Deus te deu ela. Então guarda isso. Então esse é o primeiro ponto que me chama a atenção em relação a Noé. Deus chama Noé para construir algo que ele não conhece, por um tempo que ele não sabe qual vai ser. Mas sabe qual é a grande verdade? É que Noé se moveu por uma direção e não por uma sensação. Tem muita gente frustrada porque se move pelo que sente e não pelo que Deus fala. Deus está falando: ei, você quer reconstruir? Então esquece aquilo que você está sentindo. Os seus sentimentos, eles vão sabotar você. As suas emoções podem sabotar você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então Deus está falando: ei, não se move pelo que sente, não se move pelo que acha, não se move pelo que dizem, não se move nem pelo que você vê, se move pelo que eu vou mostrar para você. Você está comigo? Então a primeira coisa que me chama a atenção: o que Deus orientou Noé para fazer não tinha lógica. Essa é a primeira chave que eu quero compartilhar com você. Não havia lógica. E essa é a grande chave para o milagre. As maiores experiências de fé, elas sempre vão negar a lógica. As maiores experiências de fé, elas sempre vão refutar a lógica, subjugar a lógica. Por quê? Porque fé significa crer no que Deus falou. Fé significa, não me importa se a física diz que é impossível andar sobre as águas, Jesus está andando sobre as águas, então eu vou andar também. Não importa se a física diz que o mar não tem como se abrir e ele manter em paralelo como se fossem muralhas feitas de água até que o povo passe por uma porção seca. Não importa. Se Deus disse: toca o cajado, eu vou tocar o cajado e vai acontecer. Cara, Jesus chega num ponto em que ele fala: Pedro, a gente precisa pagar os impostos. E acredita-se que os impostos foram pagos por Jesus e Pedro porque os outros discípulos eram tão jovens a ponto de não precisar pagar impostos ainda. Jesus chama alguns que eram jovens, outros adolescentes, provavelmente. Então, quando eles precisam pagar o imposto, ele fala: ei, Pedro, cara, isso é muito poderoso, vamos junto, cara. Tem algo de Deus fresco para ser derramado aqui hoje. Ele diz: ei, Pedro, faz o que você sabe. Vai próximo do mar e traz um peixe. E quando você pescar esse peixe, dentro da boca dele vai ter uma moeda de ouro, suficiente para pagar os impostos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Sabe o que é interessante? Deus sempre vai usar talentos naturais para atrair o sobrenatural. Pedro, o que você sabe fazer? Pescar. Então pesca. Porque naquilo que você pode, se manifesta aquilo que só eu posso fazer. Pedro poderia pescar por 30 anos, aquilo não aconteceria sem que antes houvesse uma palavra de Jesus. Então ele está dizendo: você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Cara, isso é muito poderoso. Você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Se Pedro fosse agricultor, certamente Jesus diria: Pedro, onde é que tem uma plantação aqui perto? Ah, Senhor, tem a tantas milhas de onde a gente está. Então vai lá e vai na árvore X e colhe algo dela. E ele abriria um fruto e teria uma moeda de ouro lá. Se Pedro fosse, sei lá, cara, o que Pedro poderia ser naquela época? Se Pedro fosse um carpinteiro, ele ia falar: ei, Pedro, pega qualquer trabalho feito de madeira e parte no meio. E dentro dele vai ter aquilo que a gente precisa, porque Jesus, ele usa na linguagem que você entende, para você entender que, cara, eu sei como isso funciona, eu sei que isso aqui não é normal.
Então Deus está dizendo aí, os homens funcionam, mas eu não funciono. Um Deus que gera milagres não tem a ver com funcionamento. Funcionamento é mecânico, mas o fluir é orgânico. Deus está falando aí, isso é quem eu sou, isso é quem eu sou. Milagres, isso é quem eu sou. Cura, isso é quem eu sou. Provisão, isso é quem eu sou. Eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso negar a minha natureza. Isso é quem eu sou, ei. E sabe qual é a boa notícia? Quando confiamos no grande eu sou, a gente experimenta quem Ele é. Então, quando Jesus diz, olha, eu sou o que sou, Ele está dizendo, isso é quem eu sou. A minha natureza traz cura, provisão, libertação, liberdade, renovo. É tempo de reconstruir. Então é interessante, Deus sempre vai usar o natural para mover o sobrenatural, e para que isso aconteça, Ele sempre vai ferir a lógica. Não tem sentido um peixe que carrega dentro do ventre uma moeda de ouro. É porque a moeda não estava lá. Quando a palavra de Deus liberou, a moeda surgiu. Não haviam milhões de peixes, e Ele falou, olha, quando você chegar lá, eu estou atraindo esse peixe para vir até... Não. A barriga daquele peixe estava vazia, a palavra de Deus preencheu com milagre. Assim como foi com Maria, o ventre virgem, Deus preencheu com Jesus. Assim como foi com Isabel, a mãe de João Batista, aquele que preparou o caminho, ventre estéril, Deus preencheu com João Batista. Então Deus está dizendo, ei, eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me revelo para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me apresento para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu envergonho a lógica. Assim eu confundo aqueles que pensam que são. Assim eu coloco as coisas no lugar, e quando parece que está tudo desmoronando, eu estou dizendo para você, fique em paz, só está se encaixando. Eu estou colocando coisas em ordem, prioridades em ordem. Eu só quero te chamar a atenção para você perceber que naquilo que você sempre fez e não viu milagre, só porque a minha palavra entrou em cena, o milagre começou a acontecer. É isso que Moisés viveu, é isso que Abraão viveu, é isso que Noé viveu, é isso que Davi viveu, é isso que Pedro viveu, e é isso que nós vamos viver. Você está comigo?